Convido a todos para que leiamos a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 3 a 5. 2 Timóteo 1, de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra viva e eficaz. Obrigado por esse testemunho que o Senhor traz aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é luz, é lâmpada, ela ilumina os nossos caminhos. Obrigado porque as tuas palavras são palavras de vida eterna. Fala aos corações nessa manhã, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós teremos aqui com muita alegria um batismo infantil. E eu julgo oportuno nós observarmos aqui na palavra de Deus acerca de legados espirituais. Você, pai, você, mãe, que legados você está construindo hoje para o seu filho? Muitas vezes nós pensamos em legados, coisas que nós vamos fazer para eles, para que eles desfrutem no futuro. Mas os legados, eles têm que ser construídos pensando no hoje. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que as crianças são o futuro da igreja. Mas nós devemos lembrar que as crianças são o presente da igreja. As crianças estão aqui hoje. E o que nós, como pais, como líderes, como pastores, estamos construindo para as nossas crianças de hoje? Talvez você pense em adquirir ou construir um futuro para o seu filho, aonde você lhe proporcione bons estudos, para que ele tenha boas oportunidades, um bom emprego e tenha uma vida boa. E isso tudo é muito bom e é necessário. Mas espiritualmente, há coisas que são mais importantes do que essas, e que você e eu não podemos de maneira alguma negligenciar. No texto que nós lemos, irmãos, Paulo está introduzindo a sua segunda carta a Timóteo, o jovem pastor. E já de início, o apóstolo Paulo, então, ele demonstra todo o seu carinho, a sua consideração e a sua admiração pelo jovem Timóteo. O apóstolo Paulo tem Timóteo como um filho espiritual. Observe aí mesmo, no comecinho, no capítulo 1, nos primeiros versos, nós lemos dos versos 3 a 5, mas os versos 1 e 2, olha como Paulo trata Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo se refere a Timóteo como um amado filho. E em outras passagens, em outras cartas, o apóstolo Paulo se refere assim a Timóteo. Tamanha a sua consideração e porque Paulo, de fato, adotou Timóteo
como o seu filho na fé, como seu filho espiritual, como seu discípulo e como o pastor Timóteo. Portanto, nós temos o dever de tratar os nossos filhos não apenas como filhos segundo a carne, mas como filhos espirituais. Trate o seu filho não apenas como filho segundo a carne, mas como filho espiritual. Assuma uma liderança espiritual sobre ele. É o que o apóstolo Paulo fez aqui com Timóteo. E nós vamos ver então que atitudes nós devemos ter para com os nossos filhos, para que eles tenham um legado espiritual. Como eu disse no início, muito mais do que proporcionar bons estudos e boas oportunidades para os nossos filhos, que são coisas boas e necessárias, mas muito mais que isso, nós devemos proporcionar a eles legados espirituais. E que legados o apóstolo Paulo destaca aqui nesta passagem? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos orar pelos nossos filhos. Acompanha o verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Quantas vezes você ora pelo seu filho? Quantas vezes você apresenta o seu filho no altar de graça do Senhor Jesus? Quantas vezes você intercede pelo seu filho, para que ele seja um homem de Deus, para que ela seja uma mulher de Deus? Quantas vezes você coloca o seu filho no altar de graça do Senhor, para que ele seja crente, para que ele tenha o temor de Deus, para que ele tenha um bom testemunho das grandes coisas que o Senhor faz por nós? O apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo que ele se lembrava dele constantemente em suas orações, sem cessar. Sem cessar. Muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos naquele momento de crise ou de tensão, ou de repente por alguma situação específica, vai fazer um vestibular, ou está enfermo, está doente, ou vai ser submetido a algum exame. Em situações assim, muitas vezes oramos, mas o apóstolo Paulo, ele diz que ele orava sem cessar. Ele, por todo o tempo, ele se lembrava, ele tinha na memória o seu filho Timóteo. Irmãos, as orações dos pais em favor dos filhos são um dos maiores legados que você pode fazer. Uma das maiores bênçãos que você pode proporcionar ao seu filho é orar por ele, é clamar a Deus por ele, pedir que Deus o abençoe, o livre, o proteja, mas pedir para Deus que converta o seu coração a Cristo, para que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Em Romanos capítulo 10, verso 1, o apóstolo Paulo também, ele nos ensina que nós devemos orar em favor da conversão das pessoas. Ele diz aqui em Romanos 10, 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. É interessante porque no contexto reformado, calvinista, é possível que alguém pense que não devamos orar pela conversão de pessoas, uma vez que Deus já elegeu, uma vez que Deus já predestinou, uma vez que Deus já escolheu. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que a oração é um recurso. O apóstolo Paulo nos mostra que a oração é um instrumento para que aqueles a quem Deus elegeu sejam salvos. Ele diz, irmãos, a boa vontade, ele tinha boa vontade no seu coração. Ele orava com boa vontade para que aquelas pessoas a quem ele pregava o evangelho viessem a se converter, a voltar-se para Deus. A boa vontade do meu coração e a minha súplica
O apóstolo Paulo, ele orava com súplicas, ele suplicava a Deus. Deus, salva esta pessoa. Deus, salva o meu filho. Deus, converte o coração do meu filho. Deus, faça com que o meu filho seja crente. Faça com que o meu filho testemunhe dessa mesma fé, que ele comungue da mesma fé. Que ele, ó Deus, possa um dia, com suas próprias palavras, no caso de filho ainda muito pequeno, que um dia ele, com suas próprias palavras, Senhor, possa professar o Senhor Jesus perante a igreja. E o maior exemplo de oração intercessória que nós temos é do Senhor Jesus. Na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, verso 20, o Senhor Jesus ora dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós devemos orar, nós devemos apresentar os nossos filhos diante de Deus em oração. E o apóstolo Paulo diz, é sem cessar, é noite e dia eu apresento o meu filho perante o Senhor. Esse, irmãos, é um grande legado que você pode construir para o seu filho. Mas o apóstolo Paulo também nos apresenta outros. O apóstolo Paulo nos apresenta que nós devemos querer estar com os nossos filhos. Nós devemos valorizar a presença deles. Nós devemos fazer de tudo, patrocinar para que eles estejam conosco. Olha só o que o apóstolo diz aqui no verso 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. O apóstolo Paulo me diz aqui para nós que ele estava se lembrando das lágrimas de Timóteo. O apóstolo Paulo conheceu Timóteo em sua primeira viagem missionária. Timóteo e sua família, sua avó, sua mãe, em sua primeira viagem missionária, numa cidade chamada Listra, onde o apóstolo Paulo pregou o evangelho. Ali certamente conheceu aquela família. Aquela família veio a crer no Senhor Jesus através da pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi muito perseguido ali. Ele foi apedrejado, deixado quase morto. Mas o apóstolo Paulo, ele retornou àquela cidade. E quando ele retorna àquela cidade, então ele já leva consigo, aos campos missionários, ele já leva consigo Timóteo. Ele fez de Timóteo um discípulo, alguém que andava com ele, alguém que estava com ele, alguém que estava sendo treinado por ele. E o apóstolo Paulo se lembra aqui da última vez que eles estiveram juntos, porque é importante lembrarmos que o apóstolo Paulo aqui está preso agora. E ele lembra da última vez que estiveram juntos e da forma como tiveram que se separar, de como Timóteo chorava. Chorava porque eles tinham muito amor um para com o outro. E o apóstolo Paulo então diz, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu estou ansioso, Timóteo, por ver-te, para que eu transborde de alegria. Irmãos, infelizmente tem pais que não proporcionam estar com o seu filho, ou não valorizam o tempo juntos. Assumem compromissos e mais compromissos, jornadas e mais jornadas de trabalho, e isso faz com que eles tenham pouco tempo para desfrutarem a companhia do seu filho. Eu conheci uma pessoa, nós conhecemos, Sadi e eu, pessoa conversando conosco, uma pessoa muito simples, de poucas condições. E ela disse que estava trabalhando em um emprego. Na verdade, ela não precisaria necessariamente trabalhar nesse emprego, mas ela trabalhava nesse emprego e praticamente o que ela ganhava, ela pagava para alguém cuidar do seu filho, o dia todo. E nós ficamos nos perguntando se valia a pena tudo aquilo.
Ao que parecia mesmo era que a pessoa não queria estar com o filho. Nós, pais, devemos valorizar a companhia dos nossos filhos. O apóstolo Paulo diz que estar com Timóteo, seu filho espiritual, poderia transbordar de alegria. Eles gastavam tempo juntos, eles choravam juntos. Agora, separados, eles tinham saudades um do outro. Eles se conheceram na sua primeira viagem missionária e se tornaram agora parceiros. Paulo o enviava em missões, mas sempre novamente se reuniam. Quando nós observamos, irmãos, os preceitos da palavra de Deus com relação àquilo que devemos ensinar aos nossos filhos, nós observamos que necessariamente esse ensino se dá com a companhia, se dá com a presença, se dá com o fato de estarmos juntos. Como nós percebemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 8, onde a lei do Senhor diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da porta da tua casa e nas tuas portas. Agora observe esse texto e vê se isso aqui não sugere um relacionamento. Andar juntos. Você vai inculcar aos teus filhos estes preceitos ao andar com ele, ao falar com ele, ao se deitar, ao levantar. Nós, pais, devemos desejar estar com os nossos filhos, para que nós então possamos ensiná-los pelo nosso exemplo. Paulo achava que estar com Timóteo lhe traria alegria completa. Nós observamos aqui, irmãos, também em terceiro legado que o apóstolo Paulo nos traz, é ser exemplo de fé. É ser um exemplo de fé para os nossos filhos. Nós devemos ser exemplos de fé. Olha só o que ele diz no verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Irmãos, um dos maiores privilégios de um homem é poder nascer em um lar, em uma família onde Deus é a prioridade. É poder nascer num lar cristão. É poder nascer num lar em que as pessoas temem a Deus e amam a Deus e colocam Deus em primeiro lugar em tudo. O apóstolo Paulo, ele relembra aqui que Timóteo, ele teve um privilégio de ter uma avó crente, uma avó temente a Deus. O apóstolo Paulo nos lembra que Timóteo teve o privilégio de ter uma mãe temente a Deus. O pai de Timóteo certamente não era temente a Deus, era um grego, e não é mencionado aqui. Alguns acreditam que provavelmente ele havia também até mesmo falecido, mas Timóteo teve grandes privilégios de crescer no temor do Senhor. Ele diz aqui que Paulo, ao observar a fé de Timóteo, ele percebia a mesma fé que havia em sua avó. Ele diz, em tua avó Lóide. Essa família certamente cresceu em um lar judeu, onde se temia a Deus, eles eram tementes a Deus, e se converteram depois com a pregação do apóstolo Paulo, se tornaram cristãos. É interessante porque Paulo, ele diz aqui que o fato de ser cristão para um judeu não é um rompimento com a fé judaica, mas é uma continuidade.
Ele mesmo diz lá no início que ele serve a Deus, o Deus de seus pais, a quem ele serve com consciência pura. O próprio apóstolo Paulo, ele também foi privilegiado de poder nascer numa família em que se servia a Deus. E agora ele está demonstrando que o judeu que cria na promessa de Deus, na vinda do Messias, agora tem uma visão completa do cumprimento das promessas. Porque o Antigo Testamento, em relação ao Novo Testamento, é visto como promessa e cumprimento. É visto como continuidade. Aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, ele cumpre aqui. Então, era uma família temente a Deus e que agora conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo, o Messias, e está fundamentando a sua fé no Senhor Jesus. Então, essa família, desde a sua avó, Lloyd, cria em Deus. Portanto, você que é avó, que você talvez não tenha mais o seu filho pequeno em casa, mas você pode ser um bom testemunho de Cristo para o seu neto. Você que é avó, você que é avô, você pode dar um grande exemplo de fé, uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que é colocada na pessoa de Cristo Jesus. Jesus como único e suficiente Salvador. E o seu filho, o seu neto, ele vai olhar para você e ele vai perceber que há uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Não uma fé de aparência. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui da sequência, ele diz: eu percebo uma fé sem fingimento, uma fé autêntica que você tem, a mesma que tinha a sua avó, ou que tem a sua avó Lloyd, a tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Olha que privilégio. Você que é um cristão, você que é membro da igreja, você que professou ao Senhor Jesus, que confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem um compromisso de transmitir isso como um exemplo, de ser um exemplo de fé. O teu filho deve olhar para você e falar assim: eu quero ter essa mesma fé que o meu pai tem, que a minha mãe tem. Não é uma fé fingida, não é uma fé apenas de momentos bons, mas eu percebo que nos momentos de crise ele continua crendo, nos momentos de necessidade ele continua crendo, nos momentos de grande angústia, tribulação, dor, porque nós enfrentamos estas coisas, nos momentos de perda ele continua crendo. Deus continua sendo o seu Deus, ele continua agradecendo a Deus, os seus lábios continuam louvando a Deus. O próprio apóstolo Paulo era um exemplo disso. Ele diz: eu tanto sei estar honrado, eu sei estar humilhado, eu sei passar por momentos de fartura, eu sei passar por momentos de necessidade, mas em todas estas circunstâncias eu me alegro no Senhor, porque eu posso passar estas coisas, porque é Deus quem me fortalece. É Deus quem me fortalece em todas as circunstâncias. E os nossos filhos devem olhar para nós e dizer: eu quero ter essa mesma fé que há em meu pai, em minha mãe. Uma fé não fingida, literalmente, uma fé sem hipocrisia, uma fé autêntica e verdadeira. O exemplo dos pais, irmãos, é um instrumento de Deus para o fortalecimento da fé dos filhos. Nós vimos na passagem lida na liturgia, onde o reverendo Daniel Santos leu, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus, ele tem um amor antigo para conosco. Ele tem um amor eterno para conosco. Aliás, ele diz, Jeremias: com amor eterno eu te atraí. Então Deus, ele nos escolheu desde a fundação do mundo, mas o tempo todo ele vai providenciando para que nós então tenhamos uma vida com ele, um relacionamento com ele. O tempo todo Deus vai providenciando através da família, através dos pais, e os pais são o primeiro projeto de Deus, são o primeiro plano de Deus para que os filhos conheçam a Ele. A influência dos pais, portanto, é super importante. Recentemente eu estive
falando acerca de evangelismo para um público jovem, e eu fiz uma pequena pesquisa ali mesmo com as pessoas presentes. Quem foram as pessoas de maior influência para que aqueles que estavam sendo entrevistados viessem a Cristo? Eu perguntei, quais foram as pessoas de maior influência para que você viesse a Cristo? E a maioria disse que os maiores influenciadores foram os pais. Isso quebra um mito de que a gente pensa às vezes que o evangelismo ele se dá através de pessoas estranhas. E aí você vai evangelizar alguém que você nunca conheceu, essa pessoa vai crer. Isso também acontece porque a palavra de Deus é eficaz, é poderosa. Mas o evangelismo ele ocorre primeiramente entre a família. Esse é o projeto de Deus. A família é o nosso primeiro campo evangelístico. Portanto, nós devemos investir nos nossos filhos para que eles venham a Cristo. Calvino, comentando essa passagem de Timóteo, ele diz assim, que Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. Olha que bonito, olha que belo, né? A ideia aqui que Calvino nos traz é que Timóteo, ao sugar o leite da sua mãe, ele estava também sugando a piedade. Que seja assim na sua vida, na vida do seu filho, que seja assim na vida daqueles a quem nós investimos em oração, que nós pregamos o Evangelho, que as pessoas a quem nós testemunhamos, próximas de nós, possam olhar e ver a piedade, a fé não fingida, o compromisso com Deus e o temor do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça testemunhas dele em todos os momentos, e que nós tenhamos o privilégio de que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares venham a Cristo através da instrumentalidade também da nossa fé, do nosso testemunho. Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te dar graças, porque nós temos testemunhos na tua palavra, ó Deus, de que a tua bênção realmente, ela se estende, ó Deus, de geração a geração. Ó Deus, a tua bênção alcança os pais, os filhos, a muitas gerações, como o Senhor diz, a 1000 gerações, representando assim, ó Deus, uma longa geração de crentes, de pessoas tementes ao Senhor, compradas pelo teu sangue, vindas a Cristo Jesus através do nosso testemunho, Pai. Ó Deus, eu peço aqui por cada pai, por cada mãe, por cada filho, pela igreja, eu te peço por cada discípulo, cada discipulador, cada pessoa, ó Deus, que investe no familiar para que ele conheça Cristo. Ó Deus amado, que ele jamais negligencie estes preceitos, de orar por eles. Ó Deus amado, de estar com eles pela companhia, pelo exemplo. Ó Pai, que seja um exemplo de fé verdadeira, de fé não fingida. Nós te damos graças e rogamos, ó Deus, que a cada vez mais o Senhor faça, ó Deus, prosperar e crescer, ó Deus, a tua igreja para a glória e honra do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor.